Porque eu fiz essa escolha, senão eu poderia ir para uma empresa presencial. Eu acho que tá errado, mas... Você só vai conseguir respeitar e ter respeito sobre o outro também perguntando, né? De pura matemática. Não dou conta. Não dou conta. Não é impossível, é mais raro. Por isso que precisa sim do conjunto. Mas não é impossível. A pessoa sem camisa. Você expôs o candidato. Revelou, você expôs. Eu gastei. Foi isso que aconteceu, Pedro. Oi, tudo bem? Eu sou a Liliane. Nossa, cara, eu fiquei apaixonado por essa empresa. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Amo Home Office. Hoje nós estamos com a Liliane Andrade, né? Que é Tech Recruiter, ou recrutadora, né? Caçadora de talentos aí para o mercado de trabalho. Ela vai bater um papo com a gente aqui, vai falar um pouco sobre o que os recrutadores esperam, né? Ouvir dos candidatos, quais são as expectativas que eles têm numa entrevista, né? E vamos falar um pouco também sobre o lado pessoal, né? De uma recrutadora ou de um recrutador ali na entrevista. Vamos pegar aí a partir do exemplo dela. Enfim, vamos aqui desmistificar alguns assuntos que, de repente, até para você que está aí fazendo uma entrevista ou querendo fazer uma entrevista, gera um pouquinho de medo. Eu acho que depois dessa entrevista, depois dessa entrevista com a entrevistadora, as suas entrevistas aí como candidato vão ficar mais fáceis. Seja bem-vinda ao nosso palco, fique à vontade, a casa é sua. Que delícia estar aqui, primeiramente. Então, obrigada aí, pessoal, pelo convite. Espero contar um pouquinho aí e responder essas perguntas. Bom, eu sou a Liliane, o pessoal me conhece como Lili. Eu moro em Paulínia e até me apresentando, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, com algumas luzes, uma blusa colorida, e meu fundo tem uma parede aqui branca, uma cama cinza e um quadrinho de enfeite. Eu uso óculos também e estou com fone. Pessoal, bom, comecei minha carreira aí como recrutadora já tem um bom tempinho. Não gosto muito de falar que foi por idade, porque eu me acho nova, mas já tem alguns anos. Eu comecei na indústria química, petroquímica, né, aqui da região de Paulínia, onde eu moro. E já, em 2016 eu fiz a transição, entrei numa oportunidade em uma empresa de tecnologia, onde eu fui me especializando, me encantei sobre o mundo de tecnologia, sobre o mundo tech, enfim, e não quis mais sair. Comecei como uma RH generalista, então passei por diversas áreas e fui me especializando no mundo de recrutamento, do Tech Recruiter, que a gente chama. Hoje eu atuo como liderança de um time de recrutamento, né, técnico, voltado aí para a área de tecnologia e uma consultoria de software. Eu achei interessante a forma como ela se apresentou, né, Doni? Eu sei que a sua pergunta é a primeira. Ela fez isso justamente para quem só está ouvindo. Caraca, correto? Isso é muito. É para quem está só ouvindo que você fez toda essa descrição do ambiente? É para normalmente quem para cego ver, né? Inclusivo. Então, isso. Aí toda apresenta que é fixo, até na empresa eu faço isso. Não, eu quero experimentar isso aí. Você não tinha percebido, Pedro? Não, eu quero fazer isso aí agora para ver como é que funciona. Pera um pouquinho. Eu sou uma pessoa negra, eu tenho 2 orelhas grandes, estou vestido numa camiseta que é quase preta. Atrás de mim tem um papel de parede muito bonito e que está mais iluminado de um lado e menos iluminado do outro. Acho que é mais ou menos isso, né? Fala aí, só dar uma noção geral de quem é você, e aí tem gente que só fala sobre você e não fala do fundo, mas normalmente a gente dá uma visão geral. Na hora que ela falou, eu já falei, puxa, que bacana. Isso é muito legal, né? Foi a primeira apresentadora, a primeira entrevistada que fez e nos ensinou, né, Pedro? Que da hora, não? Já entramos aprendendo, né? Já entramos aprendendo. Antes da primeira pergunta, que legal. Exato. Liliane, eu vou começar com a primeira pergunta. Headhunter, recrutadora. Existe diferença? Vamos lá. Vou tentar explicar e peço perdão ao mercado, porque tem N nomenclaturas, né, que a gente usa. Mas, sim, eles são papéis distintos. Então, você ser headhunter está muito focado na própria tradução, da busca, né, de você ser o responsável pela busca, caça de talentos. Então, sim, é uma pessoa que foca em buscar talentos, mas também
buscar posições para outras pessoas também pode ser headhunter. Então, por isso, abrange demais o processo de recrutamento. E aí, o processo de recrutar em si, ele é bem mais completo do que somente o headhunter. Então, o headhunter está aqui. Eu sou bem visual, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos pensar que o processo de recrutamento, ele tem desde uma abordagem, uma triagem, entrevista, toda a parte de seleção, enfim, até chegar ali no processo final. O headhunter, ele está na abordagem. Então, ele é uma figura hoje que é um profissional que, às vezes, está especializado, então tem posições somente de headhunter, mas não, o recrutador não é só headhunter, e o headhunter, às vezes, não é só recrutador, sabe? Então, um pode fazer o papel do outro, encaixe, mas tem esse complemento. Não sei se eu me fiz clara. Acho que também ficou claro. A última entrevista de emprego que eu tive, veio para mim e a pessoa se apresentou como encantadora. Isso, eu achei, primeiro que eu achei bonito, né? Homem é meio estranho falar, né? Fofo, né? Eu achei uma coisa bem bacana. Fui procurar sobre isso, depois eu vi que hoje tem diversas denominações, mas eu não entendi direito o porquê disso. É para humanizar, é para que a pessoa, para que ela se sinta... Qual que é? Não vou nem especular, você nos fala. Dentro do processo de hunter que a gente fala, né, que é essa parte de abordagem, da busca e tudo mais, tanto pelo candidato quanto pela posição, quando a gente chega nesse momento de precisar buscar a pessoa ou a oportunidade, significa que existe alguma escassez, ou da vaga, ou da profissional, dentro dos dois mundos. E para isso você precisa inovar, porque, via de regra, eu vou lá, me aplico, eu vou lá, mando um convite. Oi, tudo bem? Eu tenho tal vaga, pronto, acabou. E você, como uma pessoa candidata que recebe N convites, às vezes de uma vaga que tem escassez de profissional, então você vai receber, às vezes, muitos convites, como que eu chamo tua atenção? Como que eu faço algo diferente? Para pelo menos você ler. Então, esse é uma parte do seja diferente ali na hora da tua abordagem, da hora da tua busca, né, por aquele talento ou pela vaga. E vice-versa. Se eu estou buscando uma posição que às vezes está muito concorrida, que tem muitas, né, pessoas se aplicando e tudo mais, como eu sou diferente? Será que eu vou criar uma rede de conexão ali no LinkedIn, puxar alguém que trabalha, então eu vou ali no Pedro, eu vi que ele trabalha em tal lugar e eu estou interessado nessa posição, eu já me apliquei, só que é concorrida demais, eu vou e faço uma abordagem diferente. Aqui, princesa, gente. Seja bem-vindo também. Princesa, tranquilo, participação especial. Quem é sua princesa? Princesa é... A princesa é o nome. É o nome. Ela é a princesa da casa. Legal. E voltando, né? Então, poxa, eu encontrei essa posição na empresa do Pedro, quero muito. Achei que o Pedro lá, que ele trabalha nessa posição, fala, Pedro, oi, tudo bem? Eu sou a Liliane. Nossa, cara, eu fiquei apaixonado por essa empresa e tudo mais. Então, isso acaba sendo diferente. E é por isso que existem tantas abordagens diferentes, ou divulgações de posições diferentes, ou até essas nomenclaturas, né? Legal. Encantador, essa é novo para mim, mas tem muitas abordagens que a gente faz para chamar atenção mesmo do mais do mesmo, né? Então, eu tenho 20, aquele diferente eu vou lá abrir e vou ler. Que legal, gostei. O Pedro vai fazer depois a pergunta, porque eu quero ainda continuar nesse gancho e perguntar o seguinte: headhunter, recrutadora, é um cargo que você sempre almejou? Era o que você queria? Você foi atrás disso ou é algo que aconteceu? Vamos lá. Não fui, eu respondendo objetivamente, eu não fui atrás disso já de cara. Eu sou formada em administração, fiz técnico também em administração, e não era algo assim, desde a minha formação, e ainda mais administradora, entrar, nossa, vou ir numa linha de
seleção, de atração, que normalmente a galera de outros cursos às vezes acabam indo para essas áreas. Mas eu entrei em uma empresa que me deu a oportunidade, comecei como analista fiscal, na verdade aprendiz, né, da área fiscal, e aí transitei para a área de RH e me apaixonei pelo mundo de recursos humanos em geral, de pessoas. Uhum. E nesse mundo eu me encontrei, porque eu sou boa de prosa, gosto de falar, enfim, gosto de contato com as pessoas. E aí nesse mundo eu me apaixonei, foi onde eu fui descobrindo sobre as áreas. Essa empresa que eu passei meu ano de aprendiz, fiz estágio, enfim, ela foi uma escola para me dar uma visão geral. E aí, quando eu entrei no mundo de tecnologia, que foi no início de 2016, foi onde veio essa virada de chave de eu não tenho uma oportunidade que eu divulgo e vem 500 aplicações, 600 aplicações. As oportunidades que eu tinha nesse nível era de estagiário, de júnior, mas não era a grande maioria das minhas vagas, né? Naquela época também. Tinha a vaga que eu não tinha ninguém. E aí, o que eu vou fazer? E isso foi... o mercado também, ele já falava muito sobre isso, só que não tinha tanta técnica, tanta atualização, tanto estudo sobre o LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn já... 2016 ele já estava ficando bem mais forte, né? Do mercado. Hoje ele é o nosso um dos principais ferramentas. A gente mal usa outras, complementares, né? Para não falar que é a única. E aí foi onde eu fui virando a chave nesse mundo de tecnologia e me especializando nesse processo de recrutamento técnico. E a gente correlaciona muito o mundo de hunter, né, e de recrutamento técnico e tudo mais, porque na grande maioria a gente faz muito a busca por talentos, né? Então hoje a gente tem algumas vagas que a gente às vezes não tem profissional capacitado o suficiente para a necessidade de algumas posições. Óbvio, o mercado ainda tem muito que aprender sobre flexibilização, sobre a espaço sobre aprendizado, né? Porque a gente sabe que dentro do mundo de tecnologia a galera foi se formando, mas por essa necessidade de, às vezes, eu não tenho um profissional já de cara aqui aplicado na minha vaga, eu preciso ir atrás. Como que eu desenvolvo essas técnicas, como que eu vou atrás, e aí é sobre se aprofundar, estudar qual rede que eu busco. Então, vocês terem uma ideia, vou já dar a dica aqui que eu dou dica para recrutador. O pessoal sempre vai para o LinkedIn, faz a pesquisa booleana e tudo mais para achar alguns profissionais e tudo mais. Falei, todo mundo faz isso, onde eu vou achar a galera que está comigo, que vai me ouvir, que é dentro do perfil que eu quero. Aí eu comecei a olhar as comunidades. Aí eu falei, pera, então, eu tenho uma posição, eu lembro eu tive um caso que eu tinha uma posição de Scala, e Scala era muito novo na época, é uma linguagem de programação, tá? E aí eu falei assim, gente, onde eu vou achar alguém que trabalhou por muito tempo com Scala, ou que estava no hype logo que lançou, porque eu preciso de experiência, como que eu vou achar? Aí fui, busquei, falei, gente, alguém conhece alguma comunidade de Scala? Onde está essa galera? O que essa galera segue no LinkedIn? Então, ao invés de olhar a experiência de todo mundo que me dizia não, eu olhava a comunidade. Aí entrei, peguei a galera que organizava essa comunidade, falei, gente, eu tenho uma posição, assim, assim, assado. Vocês têm dicas? Vocês conseguem divulgar para mim essa posição? E aí foi onde eu achei. Isso é uma técnica de rantear, vamos dizer assim, da casa. Não é só lá você fazer uma pesquisa. É você entender onde está o meu mercado. Pera, eu tenho aquela empresa que faz um trabalho parecido. Então, essas pessoas ali podem ter uma experiência que eu estou buscando no profissional que eu estou trabalhando aqui, na vaga que eu estou trabalhando aqui. Então, eu vou lá e faço um trabalho com aquela empresa de tirar alguém de lá. Enfim, e essa virada do headhunter, do recrutamento de cara, foi nesse mundo de tecnologia que me brilhou os olhos. Eu falei, eu amo recrutamento, eu amo esse rolezinho aqui de pensar, entender.
o que a gente vai fazer, né? Não tem gente, como que a gente vai achar? Legal, legal. Acho que tem um pouco tem uma veia de marketing aí, né, no meio, né? Eu acho que o patrão dela não vai gostar muito dela ter divulgado o segredo. Daqui a pouco vai aparecer. Aqui, tô sem crachá. Com certeza, não é brincadeira. Vai aparecer no LinkedIn alguns convites para fazer participar de processo seletivo para marketing, viu? Mas tem muito hoje competências de pessoas que trabalham na área de recrutamento técnico, né? O headhunter. Precisa aprender não só sobre análise de perfil e toda a parte do entender sobre o recrutamento, aquela parte da vaga, definição dos requisitos e tudo mais, mas também sobre marketing, sobre negociações, uma boa comunicação. São várias correlatas, né? Essas competências precisam estar envolvidas, porque como que eu vendo a minha vaga? Como que eu te faço querer ela, né? Enfim, tem que ter um match. Essa sacada sua dos grupos, né, das comunidades, das tribos, foi fenomenal, muito legal mesmo. E outra coisa, né, aí, Pedro, excelente dica para os nossos ouvintes. Para os nossos ouvintes, não, né? Para a nossa audiência, né? Hoje nós não somos só mais podcast, né? Nós também estamos ao vivo. Agora é áudio e vídeo, né? Agora é áudio e vídeo. O Doni vai voltar, Lili, né? Que você falou que gosta de ser chamada, né? de Lili. Lili. Ah, legal. Lili. Fica mais fácil, né? Então, assim, Lili, o Doni vai voltar a cutucar um pouco mais, assim, sobre o pessoal, né, sobre sua carreira e tal. Mas aí, em contraponto, eu vou fazendo algumas perguntas um pouco mais voltada para a carreira. E aí a minha primeira seria sobre, por exemplo, sobre o desafio, né, de promover diversidade. Uma coisa que está sendo bastante discutida hoje em dia, né? Tá bastante em voga hoje, né, que é a diversidade de gênero. E aí eu fico pensando, puxa, qual que é, né, como que você faz, né, para você ter objetividade na seleção, né, considerando ali as características particulares de cada função, né, da empresa. Como é que você faz para que essas coisas não gerem um conflito, né, com a questão da diversidade de gênero? Como é que você lida com esses desafios? Perfeito. Acho que diversidade, e ainda mais no mundo de tecnologia, ela é bem falada, porque não é tão representada, principalmente em relação à diversidade de gênero, né? Eu incentivei até alguns movimentos sobre formação de mulheres no mercado de tecnologia aqui na região. A gente também fez a gente chamava de Digital Girls, era uma parceria com a instituição de ensino, que tem aqui de uma escola técnica de Campinas, no qual a gente mostrava o mundo de tecnologia para as meninas de ensino fundamental e médio, para desmistificar esse mundo de tecnologia. Então, realmente é algo complexo hoje, e ainda hoje, infelizmente, mas como promover, né? Acho que quando vem uma posição para a gente e tudo mais, primeiro é entender o que é essa posição, qual é o time que essa pessoa vai entrar, quais são os requisitos dessa posição. Porque tem formação? Não tem? E aí, uma dica que eu sempre dou para o pessoal é entender sobre esse mercado e sobre o mercado que você está trabalhando. Então, por exemplo, eu tenho uma posição, às vezes, de liderança. Eu tenho mais facilidade de encontrar perfis, por exemplo, de mulheres, se eu for falar só da diversidade de gênero, tá? Específico. Perfis só de mulheres. Agora, quando eu vou para uma liderança mais técnica, não é que não tenha, mas a grande quantidade disponível dentro do mercado e para minha busca, para os meus convites, até candidatura, é bem menor. É uma taxa, assim, absurda de menor. Eu já fiz alguns estudos, até de hunting mesmo, de convites, no qual eu convidei 100 pessoas para o mesmo cargo, era desenvolvimento Java,
E eu convidei 100 pessoas desenvolvedoras, né, do sexo masculino para essa posição e penei, mas eu achei 100 pessoas para convidar do sexo feminino para a mesma posição. Eu consegui 60% de conversão no masculino e no feminino eu consegui 10% de conversão. É absurdo a taxa de conversão. E aí eu perguntei para a galera, falei assim, por quê? Eu entendo, muito obrigada, né? Pelo menos pelo retorno e tudo mais. O que te faz não aceitar nem ouvir um convite, nem falar comigo? E aí o pessoal fala, eu estou estável. Ou então eu estou em outro momento de carreira. E aí foi onde eu entendi que, minha abordagem com alguns perfis de diversidade, se eu quiser trazer, elas precisam ser adaptadas. E agora eu vou chegar na resposta da tua pergunta, que é, eu preciso entender e adaptar, sim. Ser inclusivo é eu fazer uma adaptação para o meu processo. Não é eu vou recrutar da mesma forma. Não é eu pegar, eu tenho a mesma vaga, eu vou publicar e vem o que vem. E aí, eu sou inclusivo. Não. É você ser intencional. É você alinhar as expectativas. Poxa, tem essa pessoa e essa pessoa só tem uma questão que é um aprendizado que em 2 semanas, 1 mês, a gente consegue converter. Por que não a gente conseguir flexibilizar? É ser intencional, sabe? E até desde a abordagem. Então, poxa, a abordagem traz essa pessoa, entenda qual é o perfil dessa pessoa, da carreira dela, ela está há quanto tempo. Então, se por característica, tem N pesquisas, né? Por característica, o grupo feminino, ele é mais estável. Isso pelas pesquisas, ao menos. Então, se eu tenho isso como dado, por que eu não me adapto e trago como referência? Olha, eu vi o tempo de carreira que você tem aí na tua empresa, mas eu tenho uma oportunidade muito bacana. E a minha empresa, ela tem tais e tais pontos. Traz os pontos que é referente à estabilidade, por exemplo, ou à saúde, por exemplo, que às vezes importa para a pessoa. Então, acho que é criar essa conexão e colocar isso como tua rotina. E aí, a gente ouve muito, né? Do tipo, poxa, eu promovo a diversidade, eu sou uma pessoa que acredita na diversidade. Mas você é intencional? Você adapta realmente o teu processo? Você é inclusivo? Porque ser inclusivo, você precisa trazer as pessoas para a realidade. E não é a realidade do outro, não é a mesma. É que eu posso apoiar a diversidade somente aqui, né? Mas não nas ações, né? Somente aqui. Não, eu apoio, legal, mas não faz nada também, né? Exato. Então, como recrutador, a gente segue muito nessa linha, sabe, Pedro? De tentar ser intencional, trazer reflexões, ser inclusivo dentro desse processo, colocar, por exemplo, numa entrevista, para que a pessoa se sinta confortável, pessoas do mesmo grupo de diversidade, para que ela se sinta acolhida e não esteja sozinha dentro, às vezes, de uma situação que pode ser ruim para ela. Enfim, é entender o outro, e eu acho que colocar o outro, né, como foco, e a gente só entende o outro perguntando. Legal. Eu acho que parece que o seu vídeo deu uma travadinha, mas eu acho que voltou. Não, mas ele estabilizou. Não estabilizou. Eu queria... Pode concluir. Acho que ela ia concluir, né? Tinha concluído? Não tinha concluído. Eu não sei. Eu ia falar que a gente pode, sim, ter a diversidade, mas uma das coisas bem importantes é perguntar para as pessoas. Eu só vou saber ser inclusivo, adaptar e tudo mais se eu pergunto, se eu escuto, se eu entendo o outro, porque não é sobre o que eu acho que eu gostaria, mas sim sobre o que aquela pessoa precisa. Então, Pedro, você se sente confortável assim, assim, assado? Enfim, perguntem, se conectem, né, com as pessoas. Exato. E você trouxe uma informação super interessante, né? Super interessante, que eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que as mulheres são mais estáveis nos empregos, ou seja, elas duram mais, o ciclo delas são maiores do que os homens, é isso? Existe eu posso pegar depois o site, porque faz
tempinho que eu peguei esse relatório, na época que a gente pesquisou, e até que eu fiz esse estudo, as pessoas que me recusaram, 40%, isso do meu estudo, que aí eu tenho mais propriedade, 40% das 100 pessoas que me responderam e falaram não, que as outras eu não tive resposta. Os 40% trouxeram por motivo a questão da estabilidade, que já estavam na carreira aqui, e tudo mais. Tá muito legal, certo. Não quero mudar. E aí tem relatórios, a gente tem outros sites que falam sobre a estabilidade que as mulheres têm mais estabilidade, né? Gostam, na verdade, da estabilidade do que o homem. O homem tem mais coragem de fazer mudanças que as mulheres. Isso não é generalizando. Ou são mais loucos também, né? É muito, pela grande maioria, é um resultado de pesquisa e de uma foto, mas essa pesquisa traz essa característica. E isso acaba sendo uma foto de mercado para a gente que poderia ser trabalhada. Eu acho bacana ter essas visões, ter acesso a esse tipo de informações, porque são coisas que a gente não... Existem muitas perguntas, né? Por exemplo, eu vou trazer aqui, como uma pergunta complementar, antes que o Doni faça a pergunta dele, que é o seguinte: tentar até, já que você gosta de estudar, fazer estudos e tudo, né? Estudar comportamentos, tem uma coisa que me assustou, acho que lá quando as meninas estavam jogando, né, a Copa do Mundo, né, a Copa Feminina de Futebol, teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi o baixo número de mulheres assistindo, né, o evento, mas teve uma coisa que me chocou, foi na semana passada, assistindo a final de um campeonato aqui no Brasil, entre um time, eu não lembro qual que era o outro time, mas um deles eu lembro, era o Corinthians, que é um time super popular, né? O outro time também era um time popular, eu não vou lembrar do nome agora, mas era a final entre times populares, para chegar na final tem que ser popular, né? E não tinha mulheres praticamente no estádio. Aí eu olhei para minha esposa e eu perguntei para ela assim, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Porque às vezes eu fico pensando, no meu time não tem mulheres, tá? Eu sou de tecnologia, e no meu time não tem... Eu não sou culpado disso, tá? Porque eu não sou eu que recruto lá, tá bom? E eu percebo isso nos times onde eu venho passando, né? Times de tecnologia e desenvolvimento. Falta de mulheres, pouquíssimas mulheres. Quando tem, ou estão na área de design, né? UX, UI, ou no máximo no front-end e tal. O que acontece? Essa é a minha grande interrogação. As mulheres não querem vir, não é do interesse delas, e aí existe uma pauta que está sendo forçada na sociedade, mas as mulheres não estão muito interessadas, parte das mulheres não estão interessadas nessa pauta, ou realmente existem algumas barreiras que a gente ainda precisa vencer, barreiras como o machismo mesmo e tudo mais. O que você pessoalmente enxerga assim, né, quanto a isso? Boa pergunta, e eu vou dar uma opinião bem pessoal, porque eu sei que vai ter opiniões aí do mercado em si. Mas, minha opinião, a gente ainda tem muita questão cultural para ser evoluída. Por mais que a gente fale demais sobre isso, as redes sociais, enfim, são repletas, é o tema direto da vez. A gente tem uma problemática cultural sobre tecnologia. Eu mesmo, gente, fiz experiência. Eu prestei um técnico em administração, eu sou formada em técnico em administração, e esse técnico, ele era junto com o ensino médio, que aqui na minha cidade tinha aquele vestibulinho, e no vestibulinho você escolhia. Eu tinha administração, eu tinha tecnologia da informação, tinha turismo e tudo mais. De cara, logo que eu estava ali, no meu 8º ano, na época que não tinha nono, né? Que sou dessa época sem ser do nono. No meu 8º ano, tem que prestar um vestibulinho. Qual curso que eu vou escolher? Isso eu estava com o quê? 14 anos de idade para escolher. Eu olhei e falei, TI pura matemática. Não, TI, não dou conta. Não dou conta, não vou fazer, porque eu não dou conta. E não foi alguém que falou para mim que eu não dava conta. Eu pré-julguei, né, inconscientemente, que eu não dava conta.
E por isso até eu comentei sobre o Digital Girls, que foi essa parceria, porque a gente conseguiu, nos 2 anos que a gente teve o evento, né, a gente conseguiu um aumento de 80% das inscrições dessa instituição, que a gente conseguia medir, né, com a instituição. 80% das inscrições subiram em relação a meninas querendo entrar no mundo de tecnologia, se inscrevendo para esse curso. Mas muito por quê? Por que eu citei tudo isso? Porque vem formando assim a TI pela falta de conhecimento. O que é esse mundo de desenvolvimento, né? O que é o mundo de tecnologia em si? Os pré-julgamentos, eu acho que também afasta, sabe? E a gente também se coloca num lugar tipo, não, nossa, matemática, nossa, N algoritmo. Aí quando eu fui descobrir, eu aprendi a fazer um SQLzinho com um comandinho rápido para eu fazer e puxar o que eu precisava. Eu falava, pera, é uma logiquinha aqui que dá. Se eu me dedicasse, eu tinha potencial. Então, é algo que você começa, quando você descobre, quando você tem o conhecimento, você acaba tirando essas limitações, sabe? Só que eu acho que a gente fala muito pouco para esse grupo, quando está formando opinião. É nessas idades que hoje a gente tem a formação de o que eu vou ser, para onde eu vou seguir, que profissão que eu vou seguir, né? Que área que eu... E é nesse meio que a gente mal conecta. A gente tem muitas palestras, a gente tem muitas informações, né, dentro do meio, comunidades. Só que muito sobre a transição, muito sobre o mercado em si e tudo mais, mas as pessoas que já estão no mesmo, que já descobriram por algum outro viés. Agora, aquele grupo, culturalmente, que eu consigo formar para mudar essa mentalidade cultural nossa, que é nesses formadores de opinião ali, ó, na base, eu acho que a gente tem pouquíssimas ações, sabe? Eu sei de algumas pontuais, mas ainda é muito pouco. O nosso governo, enfim, poderia ter muito mais ação sobre isso. Que interessante, né? Não, Tony, você viu o que ela está dizendo, né, meu? Claro. Tipo, o negócio aqui em cima, né? Quero comentar depois. A fruta já está madura já e fica tentando mudar o negócio, né? Vai nas bases, né? Vai na escola, vai... E aí entra o governo, entra a instituição pública também, entra uma série de entes aí que tem que jogar esse jogo junto. Eu tive uma escola, Liliane, de informática. Eu ensinava informática em 1989, 1990, faz tempo. O primeiro dia era a introdução, eu só ia contar a história da informática, vinha em Pascal e tudo mais. Então eu fazia questão para que as mulheres, né, que não eram poucas, as minhas salas de aula eram meio, graças a Deus era 50%. E eu gostava de incentivá-las e eu fazia questão de falar um ponto para elas. Falava o seguinte: alguém tem ideia quem foi o primeiro programador do mundo? Todo mundo, não. Falei, foi uma mulher. Foi uma mulher. O primeiro programador do mundo chamava-se Ada Lovelace. Tá? Todo mundo ficava assim, né? Principalmente os homens. E as mulheres, nessa hora, elas olhavam, cutucavam, né, para um namorado que ia junto, ou com a amiga e tudo mais, eles ficavam olhando, e nessa hora eu lembro que ficava silêncio, né, dos homens. Por quê? Porque eles achavam, né, eu sou o tal, e nessa hora eu pegava e baixava um pouquinho da bola deles. Então, eu acho assim, quando você teve esse do TI, que você teve que escolher, eu duvido muito que se tivesse bem grandão a foto da Ada Lovelace lá atrás, dizendo Ada Lovelace, a primeira programadora do mundo, você ia pensar um pouquinho, você fala, puxa, olha aí, tá? Então eu queria só dar essa minha contribuição aí, tá bom? Bela contribuição, Dani. Pessoal, esse vídeo foi editado a partir da casa da minha mãe, no estado de Pernambuco, cidadezinha do interior de Pernambuco. Vim passar aqui alguns dias com ela e eu dei uma paradinha, né, para descansar aqui no jardim dela e tudo mais e tal. E daí eu tive a ideia de conversar com vocês que estão assistindo o nosso canal, porque eu sei que tem pessoas que querem falar, enquanto que tem outras pessoas que querem ouvir. Um dos maiores objetivos do nosso canal é justamente criar essa ponte entre pessoas que querem falar, querem
de repente compartilhar um pouco de conhecimento ou um pouco de sua própria experiência de vida. De repente passou por alguma dificuldade na carreira, encontrou alguma maneira de driblar, né, as pedras que às vezes aparecem pelo caminho. E trazer isso para a comunidade é importante, porque a partir dessas inspirações é que a gente vai ajudando as pessoas nas suas próprias carreiras, tá bom? Então, se você é uma das pessoas que quer falar, que gostaria de dizer algo, que gostaria de manifestar alguma coisa e não encontra um canal, não encontra um caminho para fazer isso, o nosso canal no YouTube talvez seja o teu lugar de fala. Conversa com a gente, procura a gente nas redes sociais, a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, no Facebook. Bom, é só ir na descrição desse vídeo, você vai encontrar os nossos contatos, entre em contato com a gente vai conversar, a gente vai combinar uma gravação e você vai poder também compartilhar com toda a comunidade aquilo que está dentro do seu coração, beleza? Liliane, as habilidades que você adquiriu como recrutadora ou headhunter, de alguma forma você nota que isso te ajuda no dia a dia, com as pessoas que você convive? Sim, eu acho que me formou também como pessoa. O ponto principal é criar conexão com as pessoas e ser ativa nisso, de me relacionar. Eu acho que quem faz Hunter, quem vai lá, bate na porta do outro e fala oi e tudo mais, acaba desenvolvendo isso na vida social, profissional, particular, enfim. Então, eu acho que muito sobre essa parte de relacionamento evoluiu demais. Negociações da vida, outra visão de mundo mesmo, assim, sabe? Me trouxe um viés de entender um pouco mais sobre o mercado, o que o mercado está falando, o que não está. Porque eu preciso entender esses movimentos sobre as pessoas, né? E me conectar. Então, isso acaba trazendo muito para a minha vida particular, para a minha roda de amigos e tudo mais. Então, acaba, sim, ajudando muito. Parte sobre marketing em si, que até uma hora vocês comentaram, querendo ou não, traz um aprendizado muito bacana sobre essa questão do uso de redes, até um ponto bem importante, assim, e muito fácil de se ver hoje no mercado. As redes sociais e o profissional dentro das redes sociais, né? Eu me considero uma pessoa low profile. Explica o termo, por favor. Uma pessoa que acaba não divulgando tanto a vida nas redes sociais, uma coisa ou outra, não sou tão ativa, né? Eu também. Só antes da gente continuar, a princesa está chorando. Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo o gemido dela. Sim, eu estou. Vai lá. Ô, gente, espera um pouquinho. Bom, low profile acaba falando. Eu não apareço tanto assim nas redes sociais, não divulgo tanto minha vida, então acaba que esse processo, né, do marketing, das pessoas usarem as redes sociais e tudo mais, ele está também correlacionado. Por mais que eu não esteja, né, não está na minha vida particular como Liliane, eu conheço muitas pessoas também que levam essa habilidade que conheceram, por exemplo, de achar novas pessoas, né, entender como esse mercado funciona também para as redes sociais, para suas vidas particulares, para, poxa, elevar ali tua rede como um profissional. Então, para você também estar à frente, isso também é o que eu estava falando no início, né? O Headhunter, ele não é só de você buscar uma pessoa candidata, mas você também pode ser um hunter de vaga. E hunter da tua vaga, da tua posição. E essas habilidades, elas acabam sendo implementadas tanto na vida profissional, mas quanto também na vida pessoal, como você, como pessoa e profissional, sabe?
Legal, legal, Lili. É o seguinte, vou fazer uma pergunta para você, saindo um pouco de novo, né, da vida pessoal, né, do lado pessoal, e indo de novo lá para a carreira, né? A gente, até por conta da pandemia, mas até antes um pouco, a gente estava notando já, acho que um pouco antes da pandemia a gente já notava isso. Eu participei de algumas entrevistas, de alguns processos que foram feitos de forma remota, né? Uhum. E aí a gente encontra alguns, pelo menos eu como candidato, né, encontro algumas características, né, que me trazem uma certa preocupação e que talvez a nossa audiência e grande parte das pessoas também tenha, né? Que assim, como que a pessoa ali na entrevista é online, não é presencial, não é, né? Presencial é de um jeito, de uma dinâmica completamente diferente, né? Como é que o recrutador lida, né, com né, coisas sutis ali, né, no comportamento do candidato, para identificar, né, o corporal dele, a comunicação corporal, gestual. Você não tem muita coisa ali para ver, né? É só um rostinho ali na tela. Como é que o headhunter está fazendo, ou o recrutador está fazendo para lidar com essa nova realidade, né? Identificar ali não somente o que ele está falando, mas também o que ele está transmitindo, né? Será que isso dificulta? Permanece a mesma coisa? Não vou falar que não dificulta, porque dificulta. Não é a mesma coisa que um presencial, que você conheceu a relação pessoal e tudo mais. Mas a gente tem formas e tem N formas de conseguir se adaptar, e a gente se adaptou a esse mundo, né? Obviamente, a câmera é algo que nos ajuda absurdamente a eliminar, né, boa parte das dificuldades. Então, ter a câmera aberta dentro do processo, mas eu não gosto de abrir minha câmera, mas às vezes esse é o ponto de conexão, ou que eu consigo, como recruiter, conseguir avaliar, né, as suas reações, os teus incômodos, né, na hora de alguma fala ou alguma coisa em relação a isso. Liliane, e se eu não consigo ligar a câmera, como que faz? Obviamente, a gente teve que adaptar todo o nosso processo, que hoje, cada vez mais, o processo seletivo, ele é complementar como um todo. E o que eu digo como isso, né? Hoje é muito errado, como isso é uma opinião pessoal, e eu falo isso para o meu time e tudo mais, porque a gente não define a aprovação de uma pessoa só por causa de uma hora. A gente define a aprovação da pessoa pelo conjunto do processo. E ainda assim a gente pode errar. Sim. E enfim, é o jogo da vida, é processo seletivo e tudo mais. Mas dentro do remoto, isso ficou mais forte, que é meu primeiro contato, como que você responde, como que você criou essa conexão, como que você trouxe as informações para mim, como que foi fazer o agendamento com você, como que você lidou com esse agendamento, como que foi a entrevista, como que foi o papo pós a entrevista, se eu te chamei, se eu não te chamei, eu sempre chamo, e aí, o que você achou, o que você não achou, como que você me responde? Você me responde a cada 24 horas, você me responde a cada 48 horas, eu já tive candidatos, e respondia semanalmente. Aí você falava, essa pessoa não tá tão engajada com esse processo. Sim. E vice-versa, tá, gente? Tem pessoas, eu sei que cada uma às vezes tem algum trauma com algum recrutador ou algo do tipo. Poxa, fiquei sem retorno. Fiquei sem retorno, ou então demorou demais para responder. Até a linha expectativa, olha, você vai me responder tal semana? Como que funciona, né, o retorno? Se não te deram expectativa, talvez isso aí já é o sinal. E será que essa é a empresa que você quer entrar e tudo mais? Então, vem também o paralelo, né? Mas dentro do remoto, e até para você conhecer como pessoa candidata à empresa, também dificultou. Você depende dessa apresentação, né? De conhecer essas pessoas. E você também está avaliando.
Então, é essa troca que a gente fala, e cada vez mais o processo como um todo, ele é o definidor daquele processo seletivo, do que somente também a entrevista. A entrevista, obviamente, é uma parte importantíssima e principal, mas lindo que você fez uma entrevista maravilhosa, sendo que eu não consigo falar nunca com você. Será que é essa pessoa que eu quero? Ou então, nossa, essa pessoa teve dificuldade com a câmera, mas ela conseguiu se comunicar muito bem. Então, se você não consegue ligar uma câmera, às vezes por alguma questão pessoal, ou alguma... Cada um tem seu motivo ou situação, e às vezes a gente sabe o que acontece. Eu preciso que compense de alguma maneira, porque eu preciso te conhecer. Que, querendo ou não, se eu estou me sujeitando à entrevista, eu preciso que a pessoa me conheça e a pessoa precisa me conhecer. Então, eu preciso falar um pouco mais, criar uma conexão, trazer mais exemplificações, trazer mais confirmações, que às vezes a câmera poderia suprir, né? Mas se eu não tenho a câmera, você está entendendo? Tudo certo? Me fiz claro? Não fiz? Você tem alguma dúvida? Né? É nessa linha? Traz a confirmação, cria essa relação, né, com a pessoa ali dentro da entrevista. Então, isso é o mais diferente que a gente faz, porque, querendo ou não, no presencial era muito prático, né? Era ali, recebe a pessoa, acolhe a pessoa, e ali você tinha a pessoa para você analisar. Hoje a gente tem essas limitações, a gente não sabe a situação de cada um, então isso acaba adaptando, obviamente, mas eu não acho que ficou pior, tá? Isso por opinião, algo do tipo. A gente começou, né, por experiência, comecei a fazer entrevista remota antes mesmo do obrigatório, né? Da gente entrar na pandemia e tudo mais. E dessa época, a gente conseguiu correlacionar, né? Então, eu consegui entender que, eu não perco tanto assim. Porque se eu tenho uma pessoa que não consegue falar, também tinha no presencial o nervosismo, meu Deus, eu não consegui, eu não estou num ambiente seguro, né, para mim me expressar e tudo mais. Então, querendo ou não, eu também tive outros ganhos, e aí é o pró e contra de cada cenário, sabe? E a gente conseguir adaptar. Por aí mesmo. Eu não posso deixar de comentar, já você falou de câmera, né? Bom, primeiro eu transitei, né, daquela coisa de o recruiter não responder e você ficar mandando mensagem a cada hora, né? E aí, tô contratado? E aí, tô contratado? Tal, né? O que me pareceu ao longo do tempo passou a me parecer ridículo, né? Com o passar do tempo, comecei a pensar, não, peraí, não é bem assim. O que é isso que eu tô, né? Com essa agonia toda. Posso transmitir uma ansiedade desnecessária para o recrutador. Eu transitei por esse caminho até chegar na outra extremidade, né? Que é daquele recrutador que nunca responde também. E aí eu fui muito na tua linha, né? Disso que tu falou. Será que é essa empresa que eu quero? Tipo, nem se comunica. Se o recrutador da empresa não se comunica comigo, eu não quero trabalhar nessa empresa, né? Mas eu acho que isso vai muito da maturidade do profissional também, principalmente pessoas que estão no seu primeiro emprego, no seu segundo emprego. É muito difícil, né? Ele desenvolver essa mentalidade de, não tem que sair correndo atrás como um desesperado, né? Não, vamos fazer as coisas devagar, é como um casamento quase, né? Tem que pensar, é um relacionamento, na verdade, né? Então, é um relacionamento. Mas nos primeiros empregos tem o gerenciamento da ansiedade também, né, Pedro? Exatamente. Então, é difícil você fazer isso com quem está começando, né? Exigir isso dele. Com o tempo você amadurece. Mas eu quero comentar aqui, não tem como não deixar, recrutador que não abre a câmera. Você sabe que tem, né? Ai, Deus. Sim. Fala. Assim, a gente sabe da dificuldade, às vezes, de cada pessoa. Então, sei lá, naquela hora não deu para ligar porque, sei lá, acabou a energia ou tá com a internet em alguma situação. Acho que o primeiro é entender o contexto, sabe? Qual o contexto? E se a pessoa recrutadora não ligou a câmera, simplesmente porque ela não quis ligar a câmera, ela não está gerando uma conexão, às vezes. Ou ela trouxe algum contexto do tipo, olha, estou
com a câmera desligada, mas eu estou aqui presente. Como que foi a comunicação dessa pessoa? Né? Eu acho que é os dois lados. Porque a gente é muito difícil julgar sem a gente entender a necessidade do outro. E a gente sabe de N empresas que às vezes não dão todo o suporte, a pessoa precisa trabalhar. Então, tem pessoas que são freelancers, por exemplo, trabalhando, enfim. Tem muitos cenários para julgar. Mas, no geral, olhe primeiro a empresa que você está fazendo, o processo de seleção. Se dentro desse processo de seleção a empresa é uma empresa de médio, grande porte, entenda qual é o contexto da dificuldade. E entendendo o contexto da dificuldade, entenda se faz sentido você entrar, se você valorizou isso. Se você também desligou a câmera, vocês conseguiram se conectar? Acho que o principal ponto da entrevista em si é conseguir criar conexão para que você consiga trazer a melhor experiência de colher as informações que você precisa e vice-versa, né? Tanto a pessoa recrutadora quanto a pessoa candidata. Ela conseguir entender como é essa empresa, ela conseguir fazer as perguntas dela, tirar as dúvidas dela, se sentir ouvida e vice-versa, né? Eu receber as perguntas que eu fiz, eu receber as respostas, né? A pessoa não me enrolar nas respostas, trazer as informações, eu sentir o interesse da pessoa. Então, o ponto principal é criar essa conexão. Eu, particularmente, opinião pessoal, eu não gosto da câmera desligada, porque isso perde. Mas é uma opinião pessoal, eu não gosto. Agora, eu entendo o cenário. Já tive candidatos que passaram em processo comigo, mas a pessoa tinha uma dificuldade muito específica. Eu fiz um programa de estágio, o menino não tinha condição de ter uma webcam. Como que eu cobro dessa pessoa, às vezes, de primeiro emprego, que não tem uma condição? Então, mas olha, eu preciso que você... O áudio está legal? Você está conseguindo se comunicar? Você quer marcar um outro dia? Você tem esse espaço? Não tem? Então, a gente foi aprendendo também a perguntar, sabe? Tá tudo certo? Olha, eu preciso... Nessa entrevista, vai ser essencial a câmera, o áudio bom e tudo mais. Você precisa de alguma ajuda? Você tem... Essa data tá bom para você? Você consegue se adaptar? Então, para a gente conseguir chegar, né? Mitigar os riscos para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Mas é algo que, quando vem do outro lado, também entenda. Eu falo muito que, assim, o processo seletivo ele não é só da empresa e do recrutador, ele é da pessoa candidata também. Você também pode perguntar sobre a empresa, você também está avaliando se você quer entrar nela, você também vai ter que dar energia, seu tempo. Então, tem que ser o famoso match que a gente chama, né? Que os dois têm que querer essa situação. Então, eu acho que é muito sobre entender esse contexto e ver se esse contexto faz sentido para você, para a tua realidade, enfim. Acho que opinião pessoal, não gosto não, tá? De ouvir que tem gente que não liga a câmera, mas... Exato. Bacana. Que legal. Puxando nesse ganchinho aí que você falou, eu vou fazer minha próxima pergunta. Você já entrevistou muitas pessoas, imagino. Já deve ter tido muitas situações. E eu quero vir justamente nesse ponto, tá? Qual foi a sua entrevista mais inusitada ou engraçada, independente se ela foi virtual ou presencial? Não sei nem se você pode falar isso, né? Mas, bom, não vai falar o nome da pessoa. Eu tenho que pensar qual eu vou falar. Qual, né? Para não expor as pessoas. Isso, mas, você não vai expor, mas não vai falar nome. Né? Eu gostaria muito de ouvir. Ó, já que você falou qual... Pedro, eu acho que nós não queremos só mais uma, né? Conte para nós umas duas aí. Gente, não me complica. Mas assim, gente, falando até sobre essas questões remotas que a gente encontra, assim, eu já peguei de inusitado, né? A de engraçado eu vou evitar, porque aí dos outros fica complicado. Mas a pessoa sem camisa. E aí, quando a gente percebeu, falou assim, você tá na entrevista. E entrevista remota não é porque eu tô no meu quarto,
que não é um ambiente profissional aqui. Se eu escolhi fazer uma entrevista remoto, se eu escolhi me colocar numa situação que eu vou trabalhar dentro da minha casa e tudo mais, eu escolhi que às vezes meu quarto, por mais que seja meu quarto, vai ser o lugar que eu vou trabalhar, ele se tornou profissional. Porque eu fiz essa escolha, senão eu poderia ir para uma empresa presencial. Claro. Mas eu fiz essa escolha de estar aqui. É a minha casa, para mim foi mais confortável. Então, não significa que porque você está dentro da sua casa, que a telinha não é o teu lado profissional, que você não vai se comportar como um profissional. Sim. Então, gente, quando peguei, eu falei, meu Deus, como que eu falo? Unbelievable. Unbelievable. Eu não consigo acreditar nisso. Você, querido. Enfim. E assim, a gente ficou sem reação. Depois a pessoa, né, pegou... Eu tô curioso. Qual foi a resposta dele? Para se justificar que estava sem camisa. Tava quente? Tava com calor. Uhum. O nome dele era... Desculpa interromper, mas agora eu sei que você acabou revelando quem era o candidato, sabia? Você expôs o candidato. Revelou, você expôs. O nome dele é Whindersson Nunes. Ô, meu filho, vai escovar esse dente, por favor. Tá escutando? Porque é o ventilador, tá ligado? Eu não vou desligar porque tá um calor. Por isso que eu tô sem camisa, que eu fico suado. Um ponto também importante sobre entrevista e polêmico. Aí esse é polêmico, que eu sei que tem. Tudo bem discordarem de mim, tá tudo certo. Mas sobre fumar na entrevista. Fumar na entrevista, já peguei 2 pessoas fumantes na entrevista. E aí é bem complicado. A primeira vez que a gente entrevistou uma pessoa, eu me coloquei num lugar que eu falei assim, gente, deixa eu refletir sobre, porque isso é muito novo para mim. E aí? E o livre-arbítrio? E ele tá... A pessoa tá na casa dele, não tá fazendo mal a ninguém, né? Porque antes no presencial não podia, porque tinha sobre o outro, mas não tava fazendo... E aí? Onde entra o conflito? Tá errado ou tá certo, né? Tá errado ou tá certo? Que questão é essa? É certo ou errado para quem? Eu acho que tá errado, mas... Mas aí, é isso. Eu até levei isso pro time. O time também passou por uma situação, não foi só eu vi outros casos e relatos. Mas é algo muito para a gente refletir sobre a questão do remoto versus ambiente profissional. O quanto isso incomoda a outra pessoa. E eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o ponto que a gente queria naquele momento, depois de toda a reflexão, era... Beleza, a questão do fumar no presencial era proibido por causa da agressão ao outro, porque o outro não escolheu estar ali, enfim. Uhum. Agora, no remoto, eu não tenho essa questão. A pessoa está na casa dele e tudo mais, como se tivesse, sei lá, fazendo qualquer outra coisa que é importante para ele, tá fumando também, porque era importante ali. Mas o ponto é, eu perguntei para a pessoa se tudo bem, porque é algo novo. Tudo bem que você tenha o seu livre-arbítrio, mas é uma entrevista profissional, a pessoa não te conhece. Eu não estou no meu time. Do tipo, Pedro, Doni, tudo bem? Vocês se sentem muito incomodados? Tudo bem fazer aqui? Beleza? E vida que segue, porque vocês combinaram o jogo. Mas eu estou no ambiente profissional de entrevista, que a outra pessoa não me conhece, é a primeira impressão que ela vai ter e é uma foto que ela vai ter. O que eu queria nesse momento, quando eu falei, eu queria que tivesse perguntado se tudo bem. Ao menos. Para eu me sentir e falar assim, tá bom. Ou então, pode ser depois? Você acha que é muito necessário? Exato. Eu queria ter tido essa oportunidade, só que a gente ficou sem reação. A entrevista tocou, tá, gente? Vida que segue. A gente aprendeu sobre, mas foi bem inusitado para mim também esse caso. Eu acho que é o seguinte, nós, quando estamos... se eu estou trabalhando, o Pedro está programando, eu estou programando aqui, e eu estou sozinho,
o jeito que eu vou estar não interessa a ninguém. Mas se eu estou, a sua presença, eu devo todo o respeito a você, como eu tenho que ter presencial. Pedro? Não, eu confesso que quando ela contou da camisa, tipo, não pode, pá, não pode. Mas a cigarro eu tô gastando energia cerebral até agora. Eu gastei. Foi isso que aconteceu, Pedro. Porque, tipo assim, não, porque veja bem, olha só que interessante. A pessoa não pode fumar na minha frente porque tem todo o efeito do cigarro, tem a fumaça, tem não sei o quê. Quando é remoto, veja bem, eu tô falando assim da reação instantânea. Tipo, quando você vê a pessoa puxar o cigarro e botar na boca, você vai ter uma rejeição. Só que você não está sendo afetado, entendeu? Não, é uma coisa de louco. Você não está sendo afetado do ponto de vista da saúde, entendeu? Não. É mais um choque, é um choque que causa. Então, nasce aqui, como é que se dá o nome em processo judicial? Quando acontece a primeira vez, um julgamento que não tem ainda uma lei que embasa aquilo, nasce aqui uma jurisprudência, né? Nasce aqui uma jurisprudência. Tipo, como é que a gente faz numa situação dessa? Eu confesso que, como recrutador, eu também gastaria umas 3 semanas pensando nesse negócio, viraria filosofia. Mas você tem que pensar que se você está fazendo uma ação, você vai ser julgado. Eu acho que esse é o X da questão. Não, pela imagem eu não fumaria, viu, Doni? Pela imagem eu não fumaria. Eu sei que você não fumaria. Porém, as pessoas que têm a coragem de fazer isso, ela tem que saber que ela está sendo julgada. Vamos usar a palavra correta. Ela está sendo analisada. A pessoa tem que saber que ela está sendo julgada e analisada, porque é o seguinte, a pessoa que está entrevistando, ela está vendo, essa pessoa serve para trabalhar em um time? E se por um acaso, amanhã ou depois a empresa fala, olha, nós vamos fazer uma reunião, você vai ter que estar presencial. Se durante uma entrevista de emprego ela fumou, será que no meio de todo mundo ali ela não vai pegar um cigarro? Ela é uma pessoa sem senso, na minha opinião, é óbvio. Né? Porque eu concordo. Mas sabe o que eu acho que não teria problema? Se a pessoa pegasse e dissesse o seguinte, vamos fazer de conta que isso é um cigarro. Você se importa? Né? E ela falaria, disse, né? Eu me importo, não tem problema nenhum. Desculpe, exato. Tá? Por isso que eu perguntei. Pela imagem, né? É a imagem. Exato. Tudo certo também. Então, beleza, você abriu esse espaço, porque você. Exato. E aí vem o respeito sobre o outro. Também vem do. Não é o que eu gostaria que fizessem comigo. E aí vem toda a relação, da empatia e tudo mais, mas você só vai conseguir respeitar e ter o respeito sobre o outro também perguntando, né? Do tipo, tudo bem por você ou não? Mas, gente, é complexo. Eu sei que eu participei, eu já joguei essa experiência até no grupo, né? E a gente teve discussões de será que é certo? Não é? E ficou, assim, com N divisões de opiniões, mas é bem interessante, sabe? O todo. E o ponto principal que todo mundo concordou pergunta. Pergunta sempre, né? Você cria a abertura, você tira, nem que seja assim, por mais que às vezes, nossa, isso me incomodou, mas tudo bem, eu liberei, eu tive o poder de liberar. Então, isso para você tira você tira o viés, vamos dizer assim, entendeu? Você viu que tema polêmico? Olha, comenta aqui embaixo o que você faria no lugar do recrutador, né? Se a pessoa fumasse. E você, como candidato, fumaria? Se você é um fumante, né? Inveterado, na entrevista você teria coragem de puxar um cigarro só porque você está na sua casa? Responde aqui, a gente quer saber a sua opinião também. Esse caso aqui é polêmico. Legal. O papo tá uma delícia. Pedro, você. A essa altura do campeonato, né, a gente já conhece tão bem a Lili que a gente já consegue até prever as respostas, né? Mas eu vou fazer a pergunta ainda assim. Soft skills versus hard skills. Para você, né, particularmente, não como recrutadora, mas para você como pessoa, o que é mais relevante? A gente sabe que quando você vai recrutar, você tem que botar a roupa de recrutadora, né? Botar o chapéu ali. Mas queira ou não queira, né? O pessoal influencia, né? É impossível.
O que é que para você particularmente é mais importante? Como que você equilibra esse jogo aí para tentar não deixar se influenciar? Ele quis deixar difícil só falando que tira o crachá, Lilian. Tá, acho que assim, ó, tirando total o crachá, para mim, Liliane, pessoal, soft skill, ela é mais importante. É bem complicado falar isso, mas é. Por quê? Uma soft skill, eu desenvolver soft skill demora um pouco mais do que eu desenvolver uma hard skill. Alguma técnica, algum estudo, alguma teoria. Eu posso te passar conteúdo, você vai desenvolver aqui. Agora, soft skill é um processo. Às vezes tem questões culturais envolvidas, ou pessoais, ou da tua formação, e do teu jeito de ser como pessoa, enfim, e que acaba interferindo nessas competências de soft, e isso acaba sendo mais difícil de desenvolver. Então, quando a gente, particularmente, eu olho para soft skill, mas voltando um crachazinho de profissional, a gente, cada posição, ela vai ter uma cobrança maior, e dependendo também da empresa. E aí tem um temperinho a mais em muitas empresas que é sobre fit cultural, que é diferente de soft skill, que muita gente acha que as mesmas competências do soft skill, como comunicação, né, que é o padrãozão, relacionamento, enfim, é o fit cultural. E o fit cultural é diferente. As competências que eu olho no fit cultural, por exemplo, é como você lida com diversidade. Isso não é soft. Mas, para mim, se a minha empresa lida muito bem com diversidade, eu preciso de pessoas que lidem bem. As pessoas que lidem bem com desafio também em relação a fit cultural. Poxa, o meu negócio depende disso. Então, tem esse temperinho a mais que dentro das posições acabam complementando, né? E aí, cada posição, cada área, enfim, vai ter um a mais e o fit cultural complementando. Mas, particularmente, soft skills, se eu fosse jogar aí. Legal, bacana. Legal. Ó, Donizete, mandar aquele nosso primo lá que não sabe nada de tecnologia, mas que é gente fina pra caramba, né? Ele vai ter um bom papo com ela. Só. Exato. Vai ganhar um emprego. Vai ter um bom papo e algum direcionamento, pelo menos. Exato. Mas, ó, eu tenho um caso muito legal, assim. Acho que foi 2018, mais ou menos. Eu estava fazendo... A gente teve um grande ramp-up na empresa. Meio que um crescimento de um projeto, enfim. E tinha muitas vagas de júnior, né? Então, a gente teve que entrevistar uma galerinha, tipo, start de área e tudo mais, e a gente tinha aberto espaço para desenvolver. E só que algumas posições que a gente acabou fechando, a grande maioria muito rápido, tinha que ter algumas eliminações, e sobrou umas posições que precisava de mais experiência, precisava de prática, né? E aí teve uma pessoa que essa pessoa me encantou tanto na vontade de aprender, na busca pelo conhecimento, na tentativa, e você via que só faltava orientação, porque essa pessoa não tinha orientação na vida dela, mas que ela estava lá. E chamou tanta atenção que eu falei, olha, eu não sou de fazer isso. Eu liguei para ele e falei, olha, eu não faço, porque eu não consigo dar conta de ajudar 100% de todas as pessoas que eu conheço. Sim. Mas falei, eu senti a tua vontade, queria te ofertar uma mentoria com uma pessoa que eu conversei com um amigo aqui, e ele falou que topa, ele gostou muito da tua história e quer. Essa pessoa pegou, fez mentoria com ela, orientou. Em 4 meses, a gente contratou a pessoa sem experiência nenhuma, mas com orientação, com desenvolvimento de prática para a nossa empresa. Mas muito porque realmente a pessoa trouxe um brilho nos olhos, trouxe um diferencial que fazia tempo que a gente não via. E a gente falou, poxa, que diferente.
E você via que faltava só a orientação. Tem gente que às vezes fala, nossa, eu estou buscando, mas não coloca em prática. E até uma coisa que eu sempre dou de dica para todo mundo, que às vezes me pedem para ir, né, para a galerinha que está fazendo transição de carreira, qual dica que eu dou e tudo mais. Eu falei, gente, legal que você está estudando, mas você está colocando em prática? Porque se você não tem a experiência, a tua experiência é a prática, é o teu estudo de aprendizado. Sim. Então, legal, você vai falar para mim, nossa, eu gosto muito de estudar. Mas o que você está vendo? O que você está fazendo? Essa pessoa apresentou vários códigos de tentativas que realmente precisavam orientar, mas a gente viu uma força de vontade que a gente não via na prática dos outros. Não foi só na fala, mas no soft, nessa tentativa, nessa busca pelo conhecimento, e você via que ele não estava falando de buscar, você viu a tentativa. O segundo técnico estava muito torto as coisas. E não dava para aproveitar, mas a gente conseguiu orientar estudo, dedicação, enfim, desafios para ele e conseguiu passar. Então, não é impossível, é mais raro, por isso que precisa sim do conjunto, mas não é impossível. Meus parabéns. Parabéns por esse episódio, né? Muito bacana. Né? Fantástico. E aí, Dani, eu queria perguntar para ela o seguinte, eu queria perguntar para ela se contar piada na entrevista faz parte do soft skills, né? Porque tem gente que gosta de contar uma piadinha, né? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta assim, mas descontrai, né? Não é nada eliminatório, depende muito do bom senso, né, gente? Acho que bom senso é a palavra. Tá no ambiente, e que seja uma só, né? Tá brincando, tá propício ali aquela situação, né? Tá leve. Acho que sempre o bom senso do contexto que você tá entrando, nada eliminatório, às vezes fica até leve, fica gostoso. Gente, eu adoro uma meme. Hoje em dia, eu adoro aqueles gifzinhos quando os candidatos me respondem com gif. Dá para sentir a sensação um pouco. Eu imagino a coleção de GIF dela, Pedro. Eu sou quadrado. Eu morro de medo de usar GIFs em conversa, sabe? Eu não uso também, mas... Eu só uso porque eu conheço muito bem. Eu sou quadradão. Pessoas que conversam só através de GIF. Só com GIFs, imaginando a coleção dela deve ser imensa. Tem grande. Tem uma que você fala assim, que legal. As pessoas me mandam GIFs nas conversas, sabe? E quando eu não conheço assim, quando é assunto de trabalho ou de negócios, eu nunca respondo com GIF. É muito interessante isso. Elas me mandam. Ou seja, elas abriram a porta, né? Mas eu não consigo devolver. Eu mando uma frase normal. É que eu sou quadrado, tá? Mas cada um é do teu jeito. Isso, tem que ser confortável. Não deve ser forçado. E aí a piadinha, tipo, ela é bem vista se ela não é forçada, se ela é gostosa, se tá dentro do contexto, tem que né? Caber, né, no contexto ali, né? Tá certo. Exato. E que eu tava falando, e que seja uma piada só, né? A pessoa começar a virar um auditório de piada. Vai esquecer da entrevista, né? Vai esquecer da entrevista. Lili, agora eu vou entrar numa coisa mais séria e eu confesso que essa pergunta é minha. Eu elaborei e é algo que eu quero entender faz muito tempo. Vamos lá. No meio da entrevista, recrutador do lado, entrevistado do outro, e vem a famosa frase. O famoso pedido, vai. Fale sobre os seus defeitos. Eu fico pensando... Mas olha lá. Eu sempre olhei isso da seguinte forma, tá? Toda vez que acontece, não que acontece, que eu vejo alguém falar que eu leio sobre isso, me vem o quê? Me vem aquelas cenas policiais, onde o cara, a hora que ele prende, diz o seguinte: tudo que você falar pode ser usado contra você. Eu acho que a questão é o que a gente quer analisar. E
E o que eu quero entender, às vezes, na verdade, assim, opinião pessoal. Para mim, o Fale sobre os Seus Defeitos já está um pouco ultrapassado. Mas eu sei que tem muitos lugares e até outros profissionais, não só recrutadores, que perguntam sobre tudo mais. E quando a gente sempre perguntou em relação a pontos de melhorias, que também é outra palavra para poder falar sobre os seus defeitos, enfim, a gente quer entender a autoconsciência, sua autorreflexão e sua análise, principalmente, honestidade. Então, se você tentar florear demais, eu vou saber. Se você tentar também ser X, assim, eu sou assim, pronto, acabou, tá bom. O que você vai fazer sobre isso? Então, acho que o primeiro ponto, seja honesto. Então, se eu sou perfeccionista mesmo, porque tem gente que mas traz o contexto. Traz o contexto. Então, olha, eu sou extremamente crítico dentro dos meus processos e das minhas atividades. Isso traz algum impacto de entrega, às vezes, dos times, mas eu tenho buscar prazos intermediários e para poder chegar. Então, isso é conhecido e eu venho trabalhando sobre isso sempre. Então, hoje, se eu pudesse falar, é isso, mas eu venho trabalhando. Acho que o principal ponto é ser honesto. E a honestidade com bom senso, com autoconsciência. Então, eu me conheço, eu tenho noção, porque todo mundo tem alguma coisa para melhorar. Todo mundo tem alguma dificuldade. O CEO daquela empresa tem alguma dificuldade. O diretor da empresa tem alguma dificuldade. Aquela pessoa que está te entrevistando tem alguma dificuldade. Mas você tem consciência sobre essa dificuldade que você tem? E qual o nível dela? Então, um exemplo. Eu tenho dificuldade de programar, e aí eu tenho um defeito, que eu não sei lógica de programação. E eu estou me candidatando para uma vaga que precisa de lógica de programação. Aí, gente, vai ser eliminado. Não tem como mesmo. Aí você não está se candidatando, vai estudar lógica de programação para depois vir. Mas quando a gente pergunta isso, é muito mais sobre essa consciência, que às vezes a pessoa ela é prolixa, por exemplo. Então, poxa, olha, eu tenho uma problemática que eu sou muito prolixa, eu já recebi alguns feedbacks, mas eu venho trabalhando, eu venho pontuando, eu faço isso. Então, traz uma consciência, sabe? Entenda também, se você tem dificuldade em comunicação e você está se candidatando a uma posição de comunicação, você também está apto para isso? É essa consciência, sabe? Faz sentido, gente? Com certeza, com certeza. Você matou esta minha inquietação. Tá? Agradeço muito. Muito bem explicado, por sinal. Muito bem explicado. Bom, vou fazer uma pergunta aqui, de novo, voltando para o técnico, depois o Donizete volta novamente ali para o mais pessoal, para o mais, né? E é o seguinte, principalmente, né, Lili, na área de tecnologia, na área de programação de computadores, eu tenho notado, e talvez eu seja um desses também, que às vezes tem excelentes habilidades profissionais ali, técnicas, né, mas que tem um problema de conexão social, né? Muito introspectivo, muito ali ele e a máquina, homem e máquina ali e tal, mas quando é para falar com pessoas, aliás, eu particularmente tenho, ao longo dos anos, buscado desenvolver a fala, porque até a minha dicção mudou com o passar dos anos, quando eu decidi, vamos dizer assim, trabalhar isso. Antes eu não conseguia nem ao menos falar. Dicção ruim, não olhava nos olhos da pessoa, tinha dificuldade de olhar nos olhos do recrutador, por exemplo, na entrevista. Eu falava olhando para baixo, olhando para o lado, que não passava segurança. E era só, não estava escondendo nada, né? Era timidez mesmo. Como que você lida com isso, né? Assim, na posição de recrutador, como que você consegue perceber um currículo excelente ali, você olha no currículo da pessoa, no LinkedIn dele, tá aquele negócio, o cara fez pós-graduação, PhD,
mas ele não desenvolveu habilidades de comunicação, ele é super introspectivo. Como é que você lida com isso? Boa pergunta. Acho que um ponto crucial é qual a posição também que eu estou lidando e falando. Então, um exemplo. Eu vou contratar uma pessoa que é liderança de time, um gestor de projeto, que é introspectivo, que não consegue se comunicar. E aí, gente, isso é um ponto. A pessoa, ela não precisa ter para ela ter uma boa comunicação, ela não precisa ser extrovertida. Você pode ser introvertido e ter ainda assim uma boa comunicação. E o que é uma boa comunicação? Você conseguir passar a informação da sua maneira. Você conseguir responder, você conseguir trazer as informações e criar esse relacionamento de comunicação, né? Passar, receber, e esse é o ponto. Então, a gente consegue, como recruiter, a gente sabe das dificuldades, cada perfil, pessoal e tudo mais. Mas, pô, se eu sou um gestor de projeto, eu sou uma pessoa que não consigo, eu sou muito introvertida, eu sou muito racional, eu sou muito tímida e tudo mais. Será que é aquele momento para eu estar naquela posição? E talvez esse ponto eu não consigo ajudar. Como recrutador, eu não consigo trazer uma adaptação totalmente, por mais que a gente crie, tem técnicas que criam assim, um ambiente um pouco mais confortável. Agora, muitas outras tarefas a gente consegue, sim, poxa, é uma pessoa que não vai precisar se expor tanto assim, ela precisa comunicar com o time. Então, eu vou investigar muito mais outras situações tuas em relação a time, a contextos, ao teu trabalho em si. Mas, poxa, Lili, eu não consigo ainda assim me comunicar. As técnicas que a gente usa no primeiro contato, no primeiro mapeamento que a gente faz, a gente consegue já ter uma noção da pessoa. A parte do vídeo ajuda muito a gente, porque a pessoa ela já tem dificuldade de fala, ela já tem a timidez. Ao menos eu tenho o vídeo para entender e ter o contexto e ser empático. Se você não tem o vídeo para você estar na situação, escreva a situação ao menos, porque ela tem que saber ou imaginar e ser empática, porque o que é aquela situação. Então, o vídeo ajuda muito. E aí, o que a gente faz? A gente cria conexão, cria um ambiente, traz algo mais confortável, do tipo, olha, vai ter esse cenário, eu te preparo antes, eu já tive entrevista, eu tenho 2 casos, um presencial e um remoto, em relação a esse pânico, a pessoa entrou em pânico mesmo comigo. E aí a gente parou, eu vi que a pessoa estava, só que ela estava de câmera aberta, isso ajudou muito, e ela ficava assim, aí ela tomava água, incomodada e não conseguia falar e não conseguia formar. Você via que ela estava buscando informação na mente dela e ela não conseguia trazer. E tinha um currículo excelente. E a gente fala, tem alguma coisa que não está batendo isso daqui. Porque a gente relaciona, pera, se eu tenho uma pessoa com essa experiência, com esse estudo, tem alguma coisa, peraí. Aí eu parei a entrevista na hora e falei assim, vamos fazer assim? Vamos marcar outro dia, amanhã? Só que eu queria ainda continuar aqui com você. Então, acolhi, entendi o que era. Ele trouxe, não passei um dia bem, eu tenho muita dificuldade de trazer, de falar, e, enfim. Falei, tá, mas como que você gosta dentro do teu time? Como que era? E aí, comigo, ele foi trazendo... Que legal! Como que era essa dificuldade dele no time, da empresa, e aí a gente foi criando ambiente para que ele conseguisse fazer a parte técnica, que eu também precisava que ele fizesse a parte técnica. Então, eu acho que é muito sobre, no remoto, né, você conseguir também expressar suas dificuldades, a outra pessoa não tem como saber, a gente consegue, obviamente, como recrutador, perceber. Tem feito, isso eu faço, outras pessoas também que eu tenho conhecimento fazem, de entender o mercado. Então, o mercado de tecnologia, tem pessoas, às vezes, que
não gostam tanto de se comunicar, assim, não são tão extrovertidas, não é sobre comunicação, né? É extrovertida. E tem pessoas que são, e tudo bem, é encaixar, né, esse meio. Então, a gente conseguiu ponderar e tirar o viés da pessoa que às vezes está mais ali, né, se comunica bem e tudo mais. Então, a gente tirou esse viés. Mas para tirar, eu preciso sempre ter a informação, contexto, a gente tem vários treinamentos sobre isso, enfim, para que eu consiga ajudar quando tem alguma dificuldade em relação, por exemplo, a pessoas mais introspectivas. Eu tive um caso no presencial que a pessoa, aí no presencial era muito mais fácil, que a pessoa tremia. Nossa, vontade de abraçar a pessoa. Porque ela tremia, suava, tremia, e aí o corpo dela falava por ela em si. Da dificuldade que tinha. A gente parou a entrevista, falei, vamos passear pela empresa? Vamos conhecer a empresa agora? E a gente foi fazendo a entrevista conhecendo a empresa. Que funciona assim, nossa empresa. Como funciona? E a gente foi se adaptando. Então, acho que o ideal é realmente entender a pessoa, colocar a pessoa no centro de se adaptar, mas também falar e tirar um pouco do viés, né? Então, eu sei que alguns recrutadores às vezes podem ter, por sua formação, característica, mas é algo que a gente vem treinando muito, se fala muito sobre isso, e uma das formas é ter mais pessoas para poder trazer e ponderar. Então, eu tenho um Pedro, um Doni, e ali na entrevista vai ter opiniões diferentes e percepções diferentes sobre aquilo. Então, isso já ajuda. Ter direcionamento, o que você quer investigar? Isso tira. Então, eu quero entender se essa vaga precisa de uma boa comunicação, não precisa de alguém extrovertido. Então, eu vou analisar como a pessoa me responde, qual a qualidade das respostas dela, o conteúdo das respostas dela, ao invés de, ela tá sorrindo, ela tá falando com a mão, ela tá vendo. Não, é outra forma. Se eu tenho um direcionamento, né, que a gente fala até sobre entrevista por competência, que a gente foca muito mais sobre a experiência do que os achismos e tudo mais, isso tira também esses NVS e ajuda as pessoas, porque até, Pedro, você comentou, né, que você também tinha essa questão mais tímida. Mas se alguém perguntasse a tua experiência, ao que viveu, você ia conseguir pelo menos falar. Às vezes você não ia olhar, mas você ia conseguir falar. Se viesse conjunturas de tipo, como você faria em tal situação ou algo do tipo, isso deixa a pessoa em um lugar mais nervosa, porque ela não passou. Então, ela não sabe se ela não consegue trazer a vivência dela. Então, isso também são pontos que ajudam a tirar essa pressão, né? Que eu tô falando de você, principalmente. Liliane, então vamos para o nosso ping-pong. Começando, eu gostaria de saber qual é o seu gênero musical preferido? Eu sou eclética. Essa não vale, essa não vale. Eclética é a resposta. Essa é genérica. Essa daí é aquela perguntinha lá, eu sou muito bom, vai, não. Bom, mas eu sou mais do sertanejo e do pagode. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse um sonho, dividindo quem você. E a vida desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui o seu avião, o seu anjo amigo. Legal, bacana. E qual é o seu hobby preferido? Meu hobby preferido é não fazer nada. Olha, que legal. É muito bom. Eu sou muito ativa, normalmente. Então eu faço academia, faço tudo, vou, leio. Só que eu amo não fazer nada. Sabe quando você senta no sofá? Ou então
se só nem é sério, porque às vezes eu nem assimilo a série. Eu só não estou me preocupando e fazendo nada. Esse é o meu hobby preferido. O hobby preferido é não estar, né? É não estar, né? Não estou aqui. Dar esse descanso para a mente. Esse é o meu descanso para a mente. Legal, legal. Sua maior paixão? Minha mãe. Sou muito apegada, se eu tiver que falar. É uma das minhas paixões. Mora com ela? Moro com ela. Mora com ela? Que bacana, que legal. Ela que faz a comidinha, então, né, Lili? Sim. Sim. Nossa, eu recebo suquinho. A galera do home office morre de inveja. Meu whey, 10 horas da manhã, tá aqui. Assim, se não for possível, você não precisa fazer. Mas se você pudesse colocar ela na câmera, a gente ia ficar muito feliz. Se não puder, a gente corta. Ela não vai poder, porque ela tá na cozinha. Eu acho que ela não vai querer participar. Tá bom. Só de saber que ela tá na cozinha, chegou um cheirinho de comida aqui agora, hein? Puxa vida. Morra de inveja, né, Pedro? Não morra de inveja. O que você mais detesta, Lili? O que eu mais detesto é injustiça. Um dos meus principais valores é a justiça, e quando eu me sinto em uma situação que eu acho que tá injusta, isso me gera gatilhos, é uma situação que eu não gosto de estar. Legal. Isso reflete também, vamos dizer assim, de forma no âmbito político, por exemplo, no judicial brasileiro, ou só é no pessoal ali? Em relação a tudo, assim, eu sou muito ativa em relação a trabalhos voluntários, por exemplo. Me fere muito. Eu tive que até me afastar em alguns trabalhos voluntários porque eu queria brigar com a coordenação de um asilo. Porque eu não concordava com algumas coisas. Então, não que eu sou briguenta, eu fujo muito de conflito, mas são situações que me incomodam, assim, em geral. E aí eu tenho muitas opiniões sobre política, sobre religião, sobre tudo da vida. Mas eu acho que também, eu sei que a justiça, ela, quando você fala de um lugar que você está sendo beneficiado, também ela é volátil, sabe? Então tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito imparcial dentro desse processo. E eu tenho feito muito esse exercício, né, de desenvolvimento. Boa. Você torce para algum time? Você gosta de futebol? Cara, eu tive uma paquera na minha vida que eu entendi que eu era São Paulina. Mas continua. Se você me perguntar, eu não manjo muita coisa de futebol. Eu sou como que eu falo? Eu tenho time que é São Paulo só para cutucar o povo, sabe? Mas aqui em casa, minha mãe é palmeirense, meu pai é bandeirinha e meu irmão é corintiano. E eu sou São Paulina. Legal. Eu comecei a entender regras de jogos de futebol aos 39 anos. Olha, até hoje ele tem 39,5. Eu vou fazer outra pergunta, então, para você. Qual a sua naturalidade? Sou nascida em Itabaiana, Sergipe. Mas eu pego muito sotaque de tudo, porque agora eu tô convivendo com uma pessoa de mineira e eu tô puxando sotaque mineiro. Eu tô puxando sotaque. Mas eu sou nascida em Itabaiana, Sergipe, morei até os meus 5 anos lá. Aí minha mãe conheceu meu padrasto e a gente veio para Paulínia e desde então estamos aqui. Itabaiana é a terra da laranja ou não? Cara, não sei. É perto de Aracaju, que é a terra do caju. A terra da laranja eu não sei.
Muito bom. É isso aí. Então, assim, olha, a gente vai agradecer aqui a nossa convidada, né? Uma conversa muito legal, muito bacana, descontraída. Trouxemos aqui conversamos, né, de forma descontraída sobre vários assuntos que são importantes, são relevantes para quem está buscando o primeiro emprego, para quem está fazendo transição de carreira, para quem está no seu segundo, no seu terceiro, no seu quarto, quinto emprego, não importa. Tudo que foi trazido aqui é importante, é relevante, a gente agradece você, a gente espera que o pessoal tenha gostado. Se vocês estão assistindo agora, é porque gostaram, então deixa o like, se inscreve no canal e para que você possa receber mais conteúdos como esse aqui, tá bom? Abraço para vocês, abraço para você, Lili. Abraço, gente. Obrigado. Liliana, muito obrigado, uma simpatia de pessoa, foi uma conversa muito gostosa, fluiu que foi uma maravilha, e não acredito que só eu e o Pedro vamos dizer que gostamos, eu acho que todo o nosso público vai amar você, como nós aqui ficamos apaixonados por você, fluiu, que foi uma delícia, tá? Não vimos o tempo passar, né, Pedro? E se você é recrutadora, contesta alguma coisa que a Liliane falou aqui que você não concorda. Se você é de Itabaiana, da Bahia, de toda aquela região de Aracaju, Sergipe, tudo, também comenta aqui, tá bom? E prestigia aqui a presença da Lili aqui, que foi muito bacana aqui no canal. Eu que agradeço. Muito obrigada por vocês terem me acolhido também.